Nós vamos do verso 27 até o 40, tá, irmãos? Vamos ler o texto, depois eu faço a divisão aqui para os irmãos. Amém, irmãos? Todos acharam aí? Nosso quarto sermão, tá? Domingo, se Deus quiser, a gente fecha o capítulo 20 de Lucas. Chegando-se alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, houve 7 irmãos. O primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também a tomaram, igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. Por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, visto que os 7 a desposaram? Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de se casar, nem ser dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, e são filhos de Deus, e sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressurgir. Mostrou Moisés um trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, e o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, pois para eles todos vivem. Respondeu alguns dos escribas e disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhes mais coisa alguma. Vamos orar mais uma vez, irmão. Senhor, eis a tua palavra. Estamos aqui mais uma vez carentes e desejosos, Senhor, de compreender e entender. Mas sem a ação do teu poder, do poder do teu Espírito Santo, nada compreenderemos. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor, ajuda-nos. Abençoa-nos, Pai, para que assim venhamos crescer na graça e no conhecimento. Que a tua palavra, de fato, encontre corações sedentos e desejosos, de aprofundamento, de amadurecimento, de edificação. E que possamos estar abertos, Senhor, para as exortações, para os confrontos, não só para o consolo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sempre estar à disposição de querer compreender a tua vontade para as nossas vidas, para que de fato venhamos viver conforme a tua vontade. Que seja prazeroso para cada um de nós estarmos na comunhão dos irmãos, e hoje em especial, Senhor, celebrando a tão maravilhosa morte tua na cruz, simbolizada, morte e ressurreição na cruz, simbolizada por esse cerimonial, que daqui a pouco todos nós compartilharemos. Sê conosco, Senhor, durante esse tempo, onde a tua palavra vai ser lida, explicada e aplicada. Sê comigo, Deus. Dai-me sabedoria para que eu venha falar de forma relacional com todos esses que aqui estão. Seja da criança ao mais idoso. Seja o de mais instrução, o de menos instrução. Que a tua palavra alcance os seus corações, Pai. E os confronte, e os exorte, e os console, e os edifique. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou dividir o texto em 2 partes, tão somente, tá? A primeira parte vai do verso 27 ao 33, uma pergunta desdenhosa. Essa é uma pergunta desdenhosa que eles fazem aí, tá? E do verso 34 ao 40, uma resposta comprovada. Se você percebeu na leitura, se atentou, você deve ter enxergado aí que os saduceus, eles usaram a escritura para fazer uma pergunta ao Senhor. E se vocês se aperceberam, Jesus também vai usar as escrituras para responder prontamente, comprovadamente a pergunta que foi feita. Nós vamos perceber, se você não percebeu ainda, por que essa pergunta é desdenhosa.
Então, eu já parto do princípio que o mundo caído, e nesse mundo caído, existem cristãos nominais, que muitas das vezes eles vão chegar com ar de piedade, no sentido de querer aprender, mas que na verdade eles querem é desdenhar de uma verdade que eles não creem. No caso aqui, eu acho que os irmãos perceberam, é a ressurreição. Então vamos aqui para o nosso texto. O texto anterior que nós trabalhamos no domingo passado foi dos fariseus e os herodianos. Se você olhar aí, você vai ver que eles se reuniram para pegar Jesus na questão de que isso aqui que nós temos que pagar o imposto. Devemos pagar ou não pagar? Querendo colocar Jesus em situação difícil para pegá-lo em contradição. Ou colocá-lo contra o povo e dizer, olha, não é isso que ele está dizendo que é. Ele vai massacrar vocês. Se ele dissesse que tinha que dar a César. Né? Se ele dissesse que tinha que cumprir com aquilo que estava ali. Literalmente. E se ele dissesse o contrário, eles iam apontar para o Estado. Olha aí, ó. Ele está querendo levantar uma multidão contra o governo. Ele é um revolucionário. Jesus nunca foi revolucionário. Jesus sai bem desses indivíduos. E aí surge agora essa classe aí chamada de saduceus. E eu preciso dizer para vocês, como eu disse que os fariseus não se davam muito bem com os herodianos, ou os fariseus não se davam bem com os herodianos, os saduceus também não se davam bem. Mas mais adiante, eles vão se reunir para pegar Jesus. Aqui nesse contexto, os saduceus gostaram de como Jesus se saiu, não é, da pergunta capciosa dos fariseus ali. Se você percebeu no final do texto, os escribas aparecem e diz, saiu bem também. É só você olhar no finalzinho, no verso 39, os escribas aparecem. E aí, os escribas também representam os fariseus, os anciãos, todos eles também ali. Então vamos aqui por partes. Algumas implicações que os saduceus querem tirar ao fazer essa pergunta, e essa pergunta elaborada dentro de um texto bíblico deles, ou seja, o Antigo Testamento, e basicamente o Pentateuco, os saduceus, eles criam na Escritura somente no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os fariseus acreditavam no Pentateuco, mas também nos profetas, nos livros sapienciais de inteligência, de sabedoria, não é? Nos profetas, todos eles. Eles vão usar um texto de Deuteronômio, capítulo 23, se não me engano. Depois eu serei preciso. Para tirar essa história aqui que eles vão contar. Mas antes de começar a falar isso aí para os irmãos, eu faço algumas perguntas aqui para que a coisa fique mais... Deuteronômio 25. Para que a coisa fique mais assim próximo de nós. O que está por trás da pergunta deles aqui, muitas vezes, meus irmãos, é o que assola a cada um de nós também. Eu pergunto para cada um de vocês aqui, vocês de fato acreditam na ressurreição? Acreditam mesmo na ressurreição? Vocês esperam por isso? Porque o mundo, alguns têm uma ideia distorcida de vida após a morte. Outros acreditam, e esses outros que eu falo aqui, a categoria que eles se enquadram, a maioria deles são filósofos ateus. Como, por exemplo, um sujeito chamado Ernst Nagel, ou Nagel, não sei como é que fala. Ele diz que o destino da humanidade nada mais é do que um episódio entre dois esquecimentos. Dois esquecimentos. Ele está querendo dizer aqui que depois que morre, acabou. Na teologia, o nome disso é que no final tudo é aniquilado. Não existe céu, não existe inferno. Cessou-se a mente de pensar, de trabalhar, acabou. Não existe alma, nada disso.
a maioria que acredita nisso busca viver o que tem de melhor e, na perspectiva bíblica, de pior também nesse mundo. É aí que muitas vezes nós entramos. Nós declaramos que acreditamos na vida depois da morte, mas vivemos aqui como se não acreditasse que há uma vida depois da morte. A gente quer usufruir de todas as sensações, de todos os prazeres possíveis, e a gente sempre está não querendo pensar na morte, e muitas vezes isso quer dizer, por mais que a gente não queira falar, é que a gente não acredita que há vida depois da morte. Tem igrejas por aí que é proibido falar de morte, porque falar de morte dá azar para algum deles. Mas a Bíblia deixa bem claro que a morte, ela existe por causa do pecado. De acordo com a visão do mundo, do humanismo secular, ele vai dizer que a nossa biologia, nosso ser de existência, é nosso destino. Quando os nossos corações param de bater, palavra da maioria deles, nossas mentes deixam de existir, não existe mais nós. Acabou. Acabou. Esses indivíduos aqui, saduceus, estavam nessa categoria de pessoas, mesmo tendo uma crença ainda. Nos 5 primeiros livros da Escritura, eles não conseguiam entender, porque eles não interpretavam de maneira correta. Por isso, quando Jesus vai respondê-lo, Jesus vai aplicar um texto também do Pentateuco. Jesus vai usar, o contexto da qual eles buscam uma pergunta desdenhosa. Ou seja, por que a pergunta é desdenhosa? Porque eles querem ridicularizar essa doutrina de ressurreição. Por isso eles contam essa história. E qual é a história? Vamos aqui para o texto. O que eles estão perguntando é se vai haver ressurreição. E aí eles fazem a pergunta e em seguida eles citam Deuteronômio 25, o verso 5 e o verso 6, que é a lei do levirato. Se você for olhar lá, é basicamente o que eles estão dizendo aqui, só que eles exageram. Eles colocam algo que é impossível de acontecer. E é aí que está o desdém, sabe? É como você dissesse uma coisa que você sabe que é absurda e não vai acontecer. E não vai acontecer. É isso que eles fazem aqui. Eles querem colocar Jesus numa situação de ridicularizá-lo. Olha o que eles vão dizer. Ó. Chegando alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, perguntaram. Quem eram esses caras? Vamos lá. Deixa eu dizer para vocês aqui. Esses saduceus eram de uma classe aristocrática. Eram judeus. Eram sacerdotes e ricos. Certo? Por que eles estão fazendo essa pergunta e querem ridicularizar o Senhor Jesus? Lembra de uns sermões passados, onde o Senhor Jesus entrou no templo e expulsou aqueles que vendiam? Quem controlava aquelas vendas e recebia comissão eram os sacerdotes. E eram desse grupo de saduceus. Então, de alguma maneira, eles foram prejudicados nos seus recursos, eram muito ricos. E como eles não acreditavam na vida depois da morte, Lucas vai dizer isso. Ó. Vamos aqui para Lucas. Atos capítulo 23, se não me engano. Atos 23, verso 8. Ó. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconheciam uma e outra coisa. Então, por isso que Paulo, quando ia pregar, teve alguma resistência desses caras, porque eles não acreditavam nisso. Então, quando eles viram ameaçado a fonte de lucro deles, então eles pegaram essa teologia, esse ensino da ressurreição, assim, vamos ridicularizar ele. Vamos pegar um texto lá de Moisés, que eles valorizavam bastante, Deuteronômio, como acabei de dizer, 25, 5, 6, e vamos fazer a pergunta em cima desse texto. Só que eles interpretaram de maneira incorreta. O que eles fizeram foi aquilo
que no seminário nós falamos que é exegese. É você olhar para o texto e levar o seu pensamento para dentro do texto. Você levar, né, aquilo que você quer que o texto diga. E Jesus vai fazer o que é certo, o que nós aprendemos no seminário. Exegese. Não é exegese, é exegese. É olhar para o texto e tirar o que o texto está querendo dizer. Então o que é que eles fazem? Eles vão no texto, leem o texto e o texto vai dizer lá. Moisés vai deixar bem claro, se um irmão morrer e não tiver gerado filho, o outro irmão tem que casar com a viúva para que possa dar sequência na vida daquele irmão que faleceu e não gerou filho, para que ele tenha, né, uma geração vinda dele. Diz isso, mas o texto não vai dizer que ele está falando ali, está apontando isso aí para uma ressurreição. O texto lá de Deuteronômio 25, na cabeça do autor que está escrevendo Moisés, ele não está pensando em vida depois da morte, ele está pensando na vida aqui. Agora, eles fazem essa interpretação, como eu disse, um exegese, eles levam esse pensamento e dizem exatamente isso, exagerando. Aí é o pensamento deles, porque eles não querem entender o texto de fato, eles não querem que as pessoas entendam o texto de fato. O que eles querem é levar Jesus por ridículo. Aí eles dizem isso. Mestre, então chega de forma piedosa. Mestre, nós queremos aprender, estamos com uma dúvida, mas na verdade não estão com dúvida coisa nenhuma, né? Mestre, Moisés, e aí perceba, tem um monte de gente ouvindo. Os escribas, os fariseus, os anciãos, o povo que vem seguindo ele, Jesus, está indo para morrer, está naquela semana para morrer. Então eles dizem, Moisés nos deixou escrito, e aí lembra, escrito, Deuteronômio 25, 5 a 6. Se um irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a viúva, suscite a posteridade a seu irmão. É isso aqui que Moisés diz. Daqui para frente é coisa da cabeça deles. Entendeu? Aí eles vêm, ó. Se houver 7 irmãos, o primeiro, aí vai para o exagero. Isso aqui não aconteceria, meus irmãos. Com certeza. E o ponto aqui não é perguntar, mas pastor, se Deus quisesse, podia acontecer. Não, mas a pergunta não é essa que a gente faz no texto. O texto não tá, lá de Deuteronômio não está querendo dizer sobre essa questão de apontar para quem vai ficar casado quando morrer, quando ressuscitar e for para o céu. O texto está falando de posteridade, de cumprir um mandamento, somente isso. E eles vêm para esse exagero. E essa pergunta é maliciosa. Aqui em Lucas, a gente não vai encontrar a repreensão de Jesus, como também em Mateus. O que é que está lá? Se você for para Mateus, lá, capítulo 22, no verso 29, o Senhor, quando escuta isso dele, diz assim, vou parafrasear, vocês estão me perguntando, interpretando desse jeito, porque vocês erram em conhecer as Escrituras. Vocês erram. É exatamente também o que vai dizer lá em Marcos, capítulo 12. E diz 2 vezes em Marcos, verso 23 e no último verso, que vocês erram. Então aqui eu faço um parêntese. A importância do cristão ler as Escrituras e entendê-la corretamente. Se não entender corretamente, aquilo que nós aprendemos no devocional, sobre estudar a Bíblia. Se não entender corretamente, vai compreender corretamente e vai viver, ou seja, aplicar incorretamente. Isso quer dizer que você vai estar fazendo algo achando que agrada a Deus, quando na verdade não agrada. Você está vivendo em desobediência. O Senhor diz para eles em Mateus e em Marcos, vocês erram quando entendem dessa maneira. Em outras palavras, o texto não tem nada a ver com essa pergunta que vocês estão me fazendo acerca se vai haver ressurreição ou não. O texto não seria esse. Vocês deveriam pegar outro texto, mas como eles não acreditavam nada além do Pentateuco, então eles não poderiam pegar Jó, por exemplo. Eles não poderiam pegar aqueles episódios do profeta que se deitou em cima de um jovem e ele voltou à vida.
Já estaria explicado, né? Já estaria explicado para eles, mas como eles não criam, além do Pentateuco, então eles foram friamente e erradamente e não fizeram aquilo que é para ser feito. Olhar para o texto e ver o que o texto está dizendo. Que se eles tivessem visto isso, eles não colocariam esse texto aqui para questionar Jesus sobre ressurreição. Então veja como eles estavam errados em interpretar. E os saduceus aqui, nada mais são, meus irmãos, talvez algum de vocês nunca tenham ouvido falar, mas que já estão no nosso meio faz tempo, são chamados crentes liberais, pastores liberais, que eles pregam o evangelho, mas eles não entendem como palavra de Deus, como de fato aquilo aconteceu. Tem um monte de pastor agora, nesse momento, pregando esse mesmo texto e dizendo coisas que você diz, não, ele tá dizendo o que é certo, mas ele não crê na mesma perspectiva que você. Entendeu? Tem pastores que pregam sobre a ressurreição de Cristo, e eles dizem assim, que pregação tremenda. Mas se você, depois do culto, fosse perguntar a ele, mas vem cá, me explica aí. Quando o senhor fala que Jesus morreu, ressuscitou, morreu mesmo assim, e depois ressuscitou? Aí ele vai dizer, não. Eu nem acredito que Jesus de fato foi Deus. Ele vai dizer coisas que você vai ficar impressionado. Mas ele pregando parece ser. Os saduceus era mais ou menos isso. Era visto pela sociedade como cristãos, mas na verdade eles não criam em Cristo. Assim como os fariseus e os escribas. Então por isso, o Senhor diz que eles erraram em não conhecer as Escrituras. E aqui eu aplico para outras coisas. Não é privilégio dos saduceus interpretar a Bíblia errada. Muitos cristãos ainda hoje interpretam. Quer ver? Eu falei até nesse texto ontem aqui na classe Novos Membros. Mateus capítulo 7. Vai lá. É um dos textos mais mal compreendidos, porque os crentes leem, aí faz uma exegese. Ele já leva o pensamento dele para o texto. Ele não lê o texto completo, o seu contexto, para fazer uma exegese. Não uma exegese, mas uma exegese. E ver o que de fato o texto está dizendo. Vamos lá, Mateus 7. Dos textos mais conhecidos. Olha o que é que o texto diz, ó. Não julgueis para que não sejais julgado. Pronto, aí tem gente que já diz assim, ó, não me julgue não. Você não pode me julgar. Aí quando esse ainda quer dar uma dia assim de conhecedor da palavra, ele segue mais um pouquinho e diz assim, pois com o juízo com que julgardes, serei julgado. E com a medida que tiveres medido, ao invés de vos medir, aí ameaça. Pai, não me julgue não. Não me julgue não, porque do jeito que você me julgar, vão julgar você também. Aí ele se coloca de uma forma que ele não pode ser julgado em hipótese nenhuma. Aí vem essa ameaça. Aí se ele se sente mais seguro, ele continua. Diz, agora eu vou destruir quem está me julgando. Aí ele vai e diz, por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu olho? Aí muitos param aqui e dizem, tá aí, a Bíblia diz que não é para julgar, você não deve se meter na minha vida, entendeu? Da minha vida cuido eu vou prestar conta diante de Deus, então não se envolva comigo. Então nessa perspectiva, quando você age assim, você está sendo um saduceu. Você não está interpretando a Bíblia como deveria interpretar. Então como é que eu faço para entender, pastor? É só seguir. É só seguir. Olha o texto seguinte, o verso 4. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu. Está vendo, pastor? Mas agora resolve o problema. Ó. Se você olhar e meditar no texto, você vai perceber o que é que esse texto aqui está querendo dizer. Ou seja, ele não está querendo dizer que você não pode julgar. Não é isso que ele está dizendo. Vê se você consegue perceber o que é que esse texto está querendo dizer. Verso 5. Ó. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então está aqui. O verso 5 explica o verso 4, o verso 3, o verso 2 e o verso 1. O que é que está escrito no verso 1, 2, 3, 4? É que eu não posso julgar? Não. O que está escrito no verso 1 até o 4 é que eu não posso julgar hipocritamente. Mas aonde está dizendo isso, pastor? Está aqui no verso 5. Hipócrita. Quando é que eu deixo de ser hipócrita? Quando eu olho para o meu pecado e assumo que o que eu estou julgando no irmão
é o mesmo que eu estou condenando nele. Então, quando eu perceber e me arrepender, aí eu tenho direito, que é o que está dizendo aqui, ó. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, reconhece que aquilo que tu está vendo no irmão é o que está em tu. Então, reconhece, tira a trave do teu olho, reconhece o teu problema, que é o problema que tu está acusando do irmão, e então verás claramente para tirar o cisco do irmão. Tirar o cisco do irmão, o que é? Irmão, é confrontar o irmão. Irmão, tá errado, faça isso não. Então, o que esse texto está dizendo é o seguinte, vou parafrasear para os irmãos aqui. É um irmão fofoqueiro condenando outro irmão fofoqueiro. Estou colocando um tipo de pecado. Você pode colocar vários. Irmão, deixe de falar da vida dos outros, irmão. Mas tu fala também. Então o texto está dizendo, olha para ti. Se você não fala da vida dos outros irmãos, se você não é fofoqueiro, mas você vê um irmão que é fofoqueiro, você tem todo o direito de chegar para ele e dizer, irmão, para de fofocar, irmão, deixa de ser fofoqueiro. E aí é para tudo. É isso que o texto está dizendo. E se você for continuar lendo, quando chega no verso 15, vai introduzir-se, no mesmo capítulo 7, os falsos profetas. Aí o que é que diz, ó? Cuidado, porém, com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Olha o que ele está dizendo. Presta atenção. Eu vou parafrasear de novo aqui. Presta atenção com esses pastores da televisão, no YouTube. Presta atenção. Muitos deles não são pastores, são lobos. O que é que eu tenho que fazer? Observar. E o meu ato de observar o que é, meus irmãos? É julgar. Aí eu julgo como? Pela aparência? Aí o texto diz, ó, pelo fruto. Fruto. E aí eu vou dizer a minha percepção na questão desses pastores da televisão, do YouTube. Eu que sou pastor, de vez em quando alguém diz assim, o que é que tu acha desse pastor tal? Como é que eu vou julgar uma pessoa que eu não conheço? Eu vou julgar pelo o que nós temos em comum, a palavra. A palavra. Então, quando eu escuto o sermão dele, e eu vejo que ele não está pregando a palavra, então eu digo, provavelmente isso aí é um lobo, é um enganador. Provavelmente. Aí alguns dizem assim, o senhor está julgando. Lógico que eu estou julgando. João vai dizer que nós devemos julgar, não por nossa palavra, mas pela palavra de Deus, pela reta palavra de Deus. Todos são passivos. Vocês estão aí me ouvindo? Vocês estão me julgando. Vocês estão com a Bíblia aberta. Vocês escutam o que eu estou falando, olha para a Bíblia, e é algo automático. A gente julga tudo. Nós vamos julgar no final de tudo. A Bíblia diz, vamos sentar do lado de Deus, vamos julgar. Como é que a gente não pode julgar? Essas são as percepções que eu digo para os irmãos, o erro que a gente pode estar cometendo. E não só esse de julgar, né? Eu coloquei aqui outro também, de ler textos e achar que a gente nunca vai sofrer, e a gente está vendo aí nos devocionais, partindo lá de João, que no mundo a gente vai ter aflição, e tem gente que só quer pregar as benesses de andar com Cristo, na verdade a gente sofre. E tem uma terceira, que eu não vou me aprofundar, que é que a gente julga uma pessoa de Deus porque a gente viu aparentemente um milagre. A gente diz, eu não posso dizer que não é de Deus. Se você continuar, no capítulo 7, está aqui, ó, verso 22, ó, do capítulo 7 de Mateus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? O que é que o Senhor vai dizer? Então direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está vendo? Então muitas pessoas, nessa perspectiva que eu aplico aqui dos saduceus, e muitos delas são cristãos, não entendem a Bíblia direito, e por não entender direito, acabam aplicando de forma errônea. E a Bíblia vai dizer que a gente erra feio quando a gente não entende o que a Bíblia está querendo dizer. A gente se engana. Aí Jesus, que é muito sábio, depois de fazer essa repreensão que está lá em Mateus e Marcos, vocês erram. Agora eu vou mostrar para vocês, vou responder a vocês, e eu vou responder até aquilo que vocês não me perguntaram. Lembre-se,
Eles questionaram Jesus acerca da ressurreição. Mas eles não acreditam na ressurreição, não acreditam em anjo e nem acreditam em espírito. Aí Jesus vai devolver, dando uma lapada neles, usando a escritura que eles conhecem. Jesus vai citar o Pentateuco para eles. Basicamente, Êxodo 3:6. Jesus vai citar para eles. Então vamos lá. Segunda parte do texto aí, ó. Uma resposta comprovada. Jesus vai provar que houve ressurreição no passado e que as escrituras dizem isso. Como eu disse para os irmãos, Jesus poderia ter ido para Jó, Jesus poderia ter ido para os profetas, os episódios que aconteceram. Jesus poderia mostrar, né, Gênesis para eles. Só eu sou o que criou tudo. Com a palavra eu criei tudo. Será que eu não tenho um poder, aquele argumento do menor para o maior? Ou do maior para o menor, melhor dizendo. Eu criei tudo. Eu não serei capaz de ressuscitar uma criação minha? Tem crente que tem problemas, sabe, assim, de crer no poder de Deus, sabe? Tem crente que chega para mim e diz assim, pastor, fulano de tal, quando morrer, ele quer ser cremado. É pecado ser cremado? Não. Agora eu, particularmente, eu prefiro o padrão. Enterrar. Né? Enterrar direitinho. Vai que eu acorde. Não, irmão, estou brincando. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que diz assim, porque se queimar, né, se tivesse uma chance da pessoa ressuscitar, como é que ressuscita? Ora, mas rapaz, isso é problema para Deus, meus irmãos? Olhem para a história. O imperador lá de Roma, que queimou um monte de crente. Esses crentes eles vão ressuscitar, não? É problema para Deus buscar cada cinzazinha onde caiu e juntar tudo e transformar e dar um corpo glorificado. Crente que morreu em naufrágio, no meio do mar, dos oceanos da vida aí, que a gente não tem nem noção, que os tubarões comeram, ficou um pedaço, um cachorro, um dedo, uma unha. Vai ser problema para Deus ressuscitar esse pessoal? Vocês acham que vai ser problema, pessoal? Vai ser não, pessoal. Então, bastava eles ler Gênesis. Dizer, pessoal, que bobeira nossa. Achar que Jesus não ressuscita, ele é Deus, que ele não ressuscita o homem, se ele fez tudo. Mas Jesus vai em cima exatamente de onde eles estão questionando, que é a questão da ressurreição. E querem ridicularizar, né? Então, a pessoa morre. Então, se for verdade, a ideia é essa deles. Se for verdade mesmo, que a pessoa morre, aí vai ressuscitar. Nesse caso aqui, Jesus, quem vai ser o marido dessa mulher? A gente conhece a história da Dona Flor e seus dois maridos, né? Como é que seria essa mulher lá no céu? Um 7. Olha que coisa ridícula. Jesus, espera aí. Vocês erraram. Interpretaram direito, não. Mas eu vou consertar. Olha para o texto aí agora. O que Jesus vai fazer? Jesus é fantástico, meus irmãos. Por isso tem gente que diz que Jesus gosta de fazer piada, né? Porque é engraçado como Jesus pega algo que eles acham que vão acabar com ele, Jesus, na tranquilidade, né? Faz isso aqui. Lá vai Jesus responder. Aí aqui vem aquela polêmica, né? Que para alguns é polêmica, para outros não. Respondeu-lhe Jesus, lá vai. Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Então ele afirma que aqui se casa. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de casar nem ser dados em casamento. Então, para aqui. O texto está dizendo para nós que novo céu, nova terra, ou melhor dizendo, no céu, que vamos entender aqui o texto. Jesus está falando, é como se ele estivesse falando para nós aqui agora. Pessoa que morreu, ela está onde agora? Ela não está no céu, nova terra, ela está no céu. Então, para muitos não, para uma minoria, o que Jesus está dizendo é que não há casamento agora, onde as pessoas estão. Certo? Eu não vou matar ninguém aqui, não. Mas pense em alguém conhecido seu,
Que a esposa morreu ou o esposo? Está lá. Onde ele está, não casa, nem se deu em casamento. Essa é a percepção, pelo menos de um estudioso. Que Jesus não está dizendo que na eternidade não vai haver casamento. Mas eu, particularmente, não concordo. Eu acho muito complicado isso. Porque o restante do texto vai dar a ideia de que na eternidade não vai se casar. Certo? Alguns vão ficar tristes, né? Se não casou aqui, já foi. Lá não vai casar, não. Tá certo? Mas isso quer dizer que você tem que correr para casar, tá bom? Fique na sua. Só se a coisa acontecer naturalmente. Mas Jesus, atrelado a isso, ele fala da imortalidade. E não podeis morrer, pois são como anjos. Aqui é outro negócio que causa polêmica. É nesse texto aqui que muitos irmãos acham, eu não sei se aqui ainda tem irmão, porque eu já disse que não vai ser assim, né? Que parece que o texto está dizendo que a gente vai virar tudo anjo. Tudo de branca, asinha, voando, tocando harpa. É comparação, como anjo, certo? Como anjo, que vai dar a ideia, coloquei aqui, duas características angelicais, que é imortalidade e santidade, porque anjo não peca, e anjo é imortal. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é reforçando a ideia de que não vai morrer. Seremos como anjos. Em que sentido? Imortais e santos, não teremos mais pecado. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Não é que a gente vai ser um anjo, sair voando aí, vou lá na casa do irmão, tá, voando. Não tem nada a ver isso não. Certo? E ele diz duas coisas interessantes aqui, ó. E são filhos de Deus, e são filhos da ressurreição. Olha que legal. Filhos de Deus e filhos da ressurreição. Deixa eu ver aqui se eu encontro o que eu anotei. Eu achei super interessante. Mais adiante eu falo. Um teólogo muito famoso, Piper, lendo esse texto, ele diz: não vai haver casamento no céu. E um dos argumentos fortes para dizer que não vai ter casamento no céu, e também Agostinho defende isso, né, lá do século IV, é que o casamento aqui na Terra, ele tinha uma característica que ele apontava para algo perfeito. Quando nós lemos Efésios, está lá. Compara-se o casamento, homem e mulher, com o quê? Com a igreja. Não é? Mas três coisas é interessante se aperceber que faz relação com o casamento aqui, que não faria sentido ter lá na eternidade. Ou seja, três coisas: procriação, eu vou chamar de auxílio, né? Porque a mulher foi criada para auxiliar o homem, e o simbolismo, essa ideia que apontava nós como igreja casando com Cristo. Que quando chegar lá, essa representação ela se encerra. Não faz mais sentido. Não. Então, segundo a maior parte dos comentaristas, o que o Senhor está dizendo aqui é com relação à eternidade mesmo. Não é o céu agora, não. É a eternidade. Nós vamos casar com Cristo, não vai haver mais necessidade de procriação, porque vamos ser imortais. Não vai haver morte. Aqui ainda há morte. Então precisava procriar, seguir as gerações. Mas lá não. Aí alguém vem contra a resposta e diz assim: mas isso não seria problema para Deus. É verdade, não seria. Mas eu vou encerrar o assunto aqui, porque a Bíblia vai dizer que as coisas que são claras é onde nós devemos nos agarrar. E as que não são muito claras, a gente tem que procurar outros textos para buscar reforço nela. Mas o Senhor falou pouco acerca do céu. Por mais que as pessoas falem muito em céu, o Senhor falou muito mais do inferno do que do céu. Então, onde a Bíblia se cala, a gente se cala também, meus irmãos. O ponto é, as verdades que o Senhor está esclarecendo aqui não é
se vai ter casamento no céu, se não vai ter, para a gente se preocupar. Por mais que a gente fique preocupado. Mas o que a gente tem que ater esse texto aqui é que a ressurreição vai existir. O Senhor vai ressuscitar. Ele disse isso, né, por várias vezes. João capítulo 6, ele deixa isso bem claro. Paulo escrevendo aos Coríntios, deixa isso bem claro. E Paulo ainda mais incisivo, ele disse, a nossa esperança em Cristo limitar apenas essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí ele vai dizer também lá, né? Se Jesus não ressuscitar, então vamos comer, vamos beber, vamos nos divertir, que é exatamente o que os saduceus faziam. Só queriam dinheiro, enriquecer, porque eles acreditavam que não existia vida depois da morte. Então esse é o ponto do texto aqui. E aí o Senhor, depois de dizer todas essas coisas, aí ele vai lá para Êxodo. Aí ele vai e diz no verso 37, depois que ele fala, são filhos de Deus e são filhos da ressurreição. Guarde isso, que na aplicação eu vou tocar como é interessante isso aqui. Que é um argumento que é fortalecido, porque essas expressões aparecem na Bíblia. Vou adiantar aqui alguma coisa. Filhos da regeneração, não é? Não aparece? Filhos de adoção, não aparece? Aí aqui aparece filhos de Deus e filhos da ressurreição. E perceba, todas essas expressões estão no presente. Não estão no passado nem no futuro. Porque Jesus está querendo provar para eles que ele já ressuscitou. Não é que ele vai ressuscitar no futuro, vai ser uma coisa assim nova, que nunca ninguém viu. Ele já ressuscitou no passado. E as pessoas que ele ressuscitou no passado morreram, mas ele vai afirmar aqui que elas estão vivas. Vivas. Olha o que ele vai dizer, ó. Verso 37. E que os mortos hão de ressurgir, mostrou Moisés. Quando ele diz, ó, mostrou Moisés, no trecho referente à sarça, que exatamente é Êxodo 3:6. Se você for lá, está lá o episódio dele tira as sandálias diante do Senhor e ele ouve a voz de Deus. E o que é que diz lá? Quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para eles todos vivem. Se você for lá para o texto, essa é exatamente o que está lá. Eu sou o Deus do Abraão que morreu, do Jacó que já morreu, do Isaque que já morreu. Não. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra da transfiguração? Apareceram lá? Quem apareceu lá? Então, o que Jesus está querendo dizer para eles, é que há ressurreição sim. E que Deus é um Deus de vivos, não um Deus de mortos. Por isso que o crente ele tem que se aperceber disso, para não ter medo da morte, temer a morte. Entendeu? Porque Deus nos fez para ser eternamente vivos, mas por causa do pecado, aí tivemos que morrer, porque a Bíblia disse, e diz, o salário do pecado é a morte. Agora, a Bíblia também diz que o Senhor Jesus já venceu a morte. Isso aqui é uma prova para a gente não esquecer a ceia do Senhor. Ele venceu a morte para corroborar e afirmar e reafirmar que ele é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, por isso que funeral de crente não é uma despedida eterna, mas é uma despedida da presença daquela pessoa aqui perto de nós, mas que ela está viva. Agora, nesse momento, o meu parente, o seu parente que morreu em Cristo, ele não está morto, ele está vivo com o Senhor. Nós não somos adventistas, entendeu? Que acredita no sono da alma. Não. Estão vivos com o Senhor lá, esperando só aquilo que Paulo disse. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Quem vai ressuscitar? O corpo. Seja queimado, seja afogado, seja dilacerado. O Senhor vai juntar tudo. E aí vai, no piscar de olho, transformar no corpo glorificado e vai trazer aquele lá e juntar. Pá! Então ele está vivo. Está dormindo, não. Está acordadinho. Entendeu? Para reafirmar. Então é como se eu estivesse dizendo, vocês interpretaram errado, vou dar a interpretação para vocês naquilo que vocês dizem que acreditam. Vocês não falaram Moisés? Continuo com Moisés. Olha o que é que Moisés diz. Está vendo? Então há ressurreição, já houve e haverá de novo. É só questão de tempo. Aí quando Jesus diz tudo isso,
O texto mostra o silêncio desses caras. Então é aí que está, meus irmãos. Se você for para o debate, e evangelização não deixa de ser um debate, tenha discernimento. Vá para resolver. Mais uma vez aqui, é Jesus pregando o evangelho, mas não foi para salvar. Foi para endurecer o coração desses caras. Porque aqui, eles tinham a oportunidade de dizer, eu não tinha pensado assim. E abrir o coração e crer no Senhor, mas não creram. Então, de uma vez por todas, acredite. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, não necessariamente é só para salvá-la. Às vezes você foi enviado, escute bem o que eu vou dizer, às vezes você foi enviado para pregar para uma pessoa para condená-la e não para salvá-la. Você pode acreditar nisso. Isaías foi levantado em uma circunstância assim. Jeremias pregou 40 anos. Ninguém se converteu. Então, para que eu vim? Lamentação. Para que tu fez eu nascer? Ora, mas rapaz, eu sou Deus, faço o que eu quiser. Então tá aqui, ó. De novo, Jesus faz uma interpretação do texto correto, mostra para eles, e como eu disse anteriormente, eles conheciam Gênesis. Êxodo está escrito o quê? O nome já está dizendo, caminhar, né? Êxodo, caminhar. O que foi que aconteceu? A história de tirar o povo de lá, durante o dia, uma nuvem para aplacar o calor, durante a noite uma coluna de fogo. E aí não faltou comida, não faltou água, não faltou roupa. O meninozinho saiu bem pequenininho, demorou 40 anos para chegar. No meio do caminho, a roupa ia crescendo, a chinela ia crescendo, o sapato ia crescendo. Que coisa maravilhosa. Está lá escrito. Se crer fosse uma coisa lógica, todo mundo deveria crer em Cristo. Mas crer precisa da intervenção do Espírito Santo. Precisa de Deus, senão o cara não crê. Porque, repito, se fosse lógico, o cara ia ler, rapaz, mas um Deus que faz isso aqui, faz a nuvem ficar todo o tempo em cima. Aí à noite, uma coluna de fogo, faz sair água da rocha, faz cair carne do céu. Onde é que viu isso, meu irmão? Não que eu não acredite que Deus não tenha poder. Deus tem o poder para fazer isso de novo. Mas acho que ele não faz, não. Mas se eu estivesse em algum lugar e caísse carne do céu, eu ia dizer, não, deve ser um avião, um cargueiro, trazendo carne, sei lá. Mas mesmo assim, eu ia entender que era a mão de Deus. Aquele povo está precisando de fome, ou está precisando de comida. Vou fazer um avião tremer e derrubar a carne lá em cima. Se isso acontecesse, eu ia dizer, que Deus maravilhoso. Tu imagina se a gente vivesse nesse tempo. Esses caras tinham, mas Jesus não precisou ir para isso. Foi para o texto onde fala de pessoas que pareciam estar mortas, mas não estavam. Então veja, meus irmãos, como a incredulidade ela é um negócio sério. Por isso que está lá em Hebreus, né? Que a gente deve olhar para o passado e não criar um coração de incredulidade. Que foi o que aconteceu com esses caras. Aí quando Jesus termina, ficam caladinhos, não tem o que dizer, não é isso que o texto diz? Ficam calados, não aparecem eles aqui, mas aparecem os escribas. Respondeu algum dos escribas. Respondendo alguns dos escribas, disseram, mestre, disseste bem. Cadê os saduceus? Cadê? Ficaram mudos. Mudos. Você vê apelo aqui de Jesus? Levante sua mão, saduceu. Deixe de ser imbecil. Vem para mim. Eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho um projeto que tu nem imagina. Vem para mim. Confie não em você. Confie em mim. Dê o primeiro passo que eu lhe puxo. Vem. Estou batendo na porta do seu coração, meu filho. Abre a porta para o papai entrar. Tem isso aqui, irmãos? Tem não, irmãos. Foi escritura. Jesus batendo na porta é a pregação do evangelho. Não é esses convites velho aí, Nutella, não. Vem para Jesus. Igreja toda preta. As luzinhas vão apagando. Tecladinho. Tingling, 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 tingling. Para tocar no irmão. Para o indivíduo vir.
Aqui não tem isso não. É o evangelho. Tem que crer. E só tem um jeito do indivíduo crer. É quando ele reconhece que ele é pecador. Esses aqui não reconheceram. Porque erravam em interpretar as Escrituras. O verso 40 encerra. E não ousava perguntar-lhes mais coisa alguma. Mais coisa alguma. É por isso que na continuação, meus irmãos, mais adiante, quando Jesus vai morrer, eles veem que não tem mais como pegar Jesus em contradição, então eles vão criar uma mentira como verdade para poder pegar Jesus. Vou para o final. Vou concluir dizendo algumas coisas aqui para os irmãos refletir. É crer no Senhor Jesus. Se você lê o relato da criação do mundo em Gênesis 1, 2 e ainda crê em processo de evolução, pense. Se você lê a Bíblia sobre o poder de Jesus sobre a morte, e que a morte é lucro, como Paulo diz, e você fica ainda com medo da morte, não quer falar de morte, não gosta de ir para velório. Não, pastor. Já vi crente dizer isso. Não, pastor. Não gosta de ir para velório. Ora, se a Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que na da alegria. Se você dissesse assim, pastor, eu não gosto de ir para festa. Eu dizia, beleza. Você não está totalmente errado, não. Se for, não está errado, não. Mas também, se não for, não está errado, não. Porque a Bíblia diz que é melhor estar no luto. Mas se você disser que não vai para velório, não gosta de ir para velório, está errado aí, alguma coisa. Porque a Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto. Morte para nós. Se você ler Mateus 6, que o Senhor promete cuidar de você, que não precisa haver preocupação em sua vida, e você vive cheio de preocupação, pense. Se você lê a Bíblia, lê na Bíblia sobre a seriedade do pecado e a importância de se arrepender, mas continua na prática do pecado. Se você lê Romanos 12 e diz que você tem que renovar a sua mente, não pensar como o mundo, e você continua pensando como o mundo, você continua querendo dizer, pegando o texto, interpretando errado, né? Como aquele texto de Paulo, me fiz de fraco para ganhar os fracos, me fiz disso para ganhar isso, me fiz disso de louco para ganhar não sei o quê, para aplicar, não, eu vivo no meio da galera, né? Que é a favor do aborto para ganhar. Eu vivo no meio da galera que pratica homossexualismo porque eu quero ganhar os homossexuais. Eu vivo no meio do maconheiro, né, que usa droga para ganhar os maconheiros. Eu vivo no meio daqueles que usam todo tipo de libertinagem para ganhar. Então, seja literal o texto. Me fiz de louco. Então, vá lá para o Mira Lopes, vá lá para dentro, ganhar os loucos lá tudinho, pregar o evangelho para eles. Entendeu? Me fiz de pobre, então venda tudo. Vá lá para as favelas. Né? Eu digo favela porque é onde a maior parte da pobreza está lá, né, irmãos? Não que não tenham pessoas que sejam diferentes de nós. Então pense. Então, se a gente tem essa perspectiva, a gente está enganado. Mas eu vou encerrar falando daquilo que eu disse para os irmãos. E aqui puxando para o nosso texto. 4 verdades. A primeira verdade, que deve ficar claro, por mais que a Bíblia não feche esse assunto, é que, de fato, casamento não existirá no céu. Tá certo? Segundo o texto que nós lemos aqui, não haverá casamento no céu. A segunda verdade é que nem todos irão para o céu, mas apenas aqueles que forem considerados dignos. E aí, eu preciso fazer uma pequena jogo aqui de exegese para os irmãos ficar bem claro aqui, para não fique aquela ideia pelo texto de que a gente é salvo pelas obras. Porque se você olhar aqui, o verso 35 diz assim, ó: mas os que forem havidos por digno. A palavra digno aí é kataxio. Mas a palavra, a definição dela, várias que ela tem, é considerado digno, feito digno.
Então, uma tradução melhor seria assim, ó. Mas todos que forem havidos por ter sido tornados dignos, por terem sido tornados dignos, então a ideia de que alguém o tornou digno. Aí é exatamente o que a Bíblia vai dizer em outros locais. Nós fomos regenerados, nós fomos declarados justos pelo sacrifício de Cristo na cruz, por Cristo. Então não é mérito nosso, tá certo? Só para os irmãos ficarem bem claros a esse respeito. Se você ler o texto do jeito que está na sua versão aí, pode dar a ideia de que você tem algum mérito. Mas quando você pega a palavra no original e vai ver o significado, é esse: feito digno ou considerado digno. Aí você percebe que é algo que vem de fora, não de você mesmo. Certo, meus irmãos? Essa é a ideia. E Paulo, em Filipenses 3,9, vai dizer assim, ó: eu quero ser achado em Cristo, disse o apóstolo Paulo, não tendo uma justiça ou uma dignidade minha que venha da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça ou dignidade de Deus que depende da fé. Parafraseando Filipenses 3,9. A terceira grande verdade aqui é que Jesus ensina sobre a ressurreição, que é quando Deus nos ressuscita dos mortos e nunca mais morreremos. Não é que a gente vai ser eterno é só Deus, mas é imortal. Mas é imortal não é a mesma coisa que eterno, não. Se você for pegar as palavras no grego, a eternidade está relacionada a Deus, não a nós. Entendeu? Mas imortalidade sempre é a nós. E Paulo vai usar essa fraseologia em 1 Coríntios capítulo 15, depois você vê lá, que ele vai sempre estar usando essa palavra, imortalidade, que é mortal, não sei o quê, ele vai dar essa ideia. Certo? Por fim, meus irmãos, a quarta verdade é que Jesus nos ensina sobre a vida de ressurreição, que é Deus, que nos levantará para sermos seus filhos. Aí vem a questão que eu vou fechar, quando nós vimos aqui, ó, no verso 36, que ele diz que nós seremos como anjos, mas ele diz, e são filhos, e são, não é que serão, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, a Bíblia vai falar sobre esse relacionamento, que quando fala filhos de Deus, filhos da ressurreição, filhos da adoção, filhos da regeneração, é sempre uma relação de pai com filho. Mas quando ele cita aqui filho da ressurreição, é como o Senhor estivesse querendo dizer categoricamente: olhe, vocês já são meus filhos. E a morte não acaba com isso. Eu sou pai de vocês na hora que eu salvei, na hora da regeneração, porque vai ter texto como, por exemplo, João 3, de 1 a 8, que vai falar que nós somos filhos de Deus pela regeneração. Depois, em Gálatas, vai dizer que nós somos filhos de Deus por adoção. E aqui, o Senhor vai dizer que nós somos filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, é como se Deus estivesse querendo dizer categoricamente para aqueles que estavam do lado dele, para não ter nenhuma dúvida: eu já sou pai daqueles que eu salvei. Eles são meus filhos por adoção, pelo filho que eu enviei. E a morte não tem poder, é isso que ele está querendo dizer. A morte não tem poder para nos separar nesse parentesco de pai e filho. Por isso ele usa essa expressão, pai na ressurreição. Para não ficar nenhuma dúvida, meus irmãos. Nenhuma dúvida. Ele é nosso pai, repito, que nos salvou. Ele é nosso pai que nos adotou. E ele é nosso pai se a gente morrer. Ele continua nosso pai. E ele prova isso ressuscitando a cada um de nós. Meus irmãos, isso aqui é para glorificar de pé. Você entendeu o que eu disse aqui? Deus continua sendo seu pai. Deus lhe salvou? Beleza. Ele lhe mantém a salvo. Você não vai se afastar dele. Se você morrer hoje, você vai estar com ele. Você está vivo, estará vivo com ele. Nós aqui não teremos mais sua presença. Mas ele diz aqui que ele continua pai e no dia final ele ressuscitará e nós veremos. Nós nos encontraremos. Não vai haver casamento? Não vai. Mas nós nos encontraremos. Vamos nos reconhecer. Aí tem muitas perguntas que surgem. Eu vou lembrar do que aconteceu aqui? Alguns dizem que sim. Mas se eu me lembrar, eu vou me entristecer? Alguns vão dizer não, porque Deus vai nos dar uma nova perspectiva. Vai ser tudo diferente. O que a gente tem que entender é que o melhor está por vir. Amém, irmãos? Então não se esqueça disso. Deus não deixará seus filhos na sepultura.
mas os levantará e os trará para casa para estarem com ele para sempre. Isso é o que significa para nós mesmos, filhos de Deus sendo filhos da ressurreição. Que Deus possa ter falado do seu coração nessa noite. E vamos lembrar isso, comemorando, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Convido os irmãos aqui na frente para me ajudar. A igreja fica de pé.